Bom, primeiramente quero começar esse vídeo te pedindo perdão se você ouvir qualquer barulho, qualquer ruído de fora. Eu tentei controlar o ambiente da melhor forma possível, mas eu sei que não está perfeito. Então, por favor, desconsidere isso e vamos para o assunto do vídeo, que é o que realmente importa. Você já deve ter ouvido falar alguém dizendo: todo mundo é pecador, todos nós somos pecadores. Mas é isso que a palavra de Deus fala? É dessa maneira que nós devemos pensar? É dessa maneira que nós devemos viver com a nossa mente e nos reconhecendo quando a gente se olha diante do espelho: eu sou um pecador? É dessa forma que tem que ser? Eu quero apresentar algumas coisas para vocês que vocês possam pensar melhor e se encontrar, ver realmente quem você é em Cristo Jesus, com certeza. Nós estamos acostumados a ouvir principalmente aquele versículo de Paulo, falando, escrevendo para Timóteo, em 1 Timóteo 1,15, que fala assim: digna é a palavra e fiel de aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Paulo falando, reconhecendo que ele é o principal pecador. Nós também conhecemos aquela palavra que fala assim, em Romanos 7, o bem que quero eu não faço, mas o mal que não quero esse faço. E Romanos 7, o capítulo 7, praticamente Paulo passa falando que ele é um pecador e que ele luta contra o pecado. Nós estamos totalmente habituados a essas passagens, nós conhecemos de cor e salteado, e quando alguém fala assim que você não pode pecar, aí a pessoa responde: todos nós somos pecadores, eu sou o principal pecador, querendo citar essas passagens que eu acabei de referir. É verdade, a palavra fala assim que todos foram destituídos da glória de Deus e carecem do perdão de Deus. É verdade, sim. Mas é dessa maneira que a gente deve sempre se ver. O que eu quero mostrar para vocês agora é que Paulo, ele fala isso, que o pecador, que o bem que ele quer ele não faz, mas ele também fala outras coisas que a gente não está acostumado a ouvir. Como, por exemplo, em Filipenses 3,15, ele fala assim: todos nós que somos perfeitos, tenhamos esse mesmo sentimento. E se você não pensa dessa forma, Deus vos esclarecerá. Olha isso. O que aconteceu aqui? Paulo falando assim, primeiro ele fala: eu sou um pecador, o principal dos pecadores. E depois ele fala: todos nós que somos perfeitos. Parece que tem alguma questão aqui que a gente não está entendendo. Paulo, quando ele se dirige às igrejas de Éfeso, na carta de Efésios, na carta de Colossenses, na carta de Tessalonicenses, pode pegar, ver na sua Bíblia, os primeiros versos que ele fala para os filipenses, para os colossenses e para os de Éfeso. Aos santos, assim que ele escreve, aos santos de Éfeso, aos santos da carta de Colossenses, perdão, não sei a cidade, Colosso, provavelmente, aos santos dessa cidade. Mas o que eu quero dizer, ele se refere ao povo de Deus, à igreja, dizendo assim, aos santos. Então, você vê como Paulo trata os irmãos, como Paulo trata os de dentro, os que fazem parte do corpo de Cristo. A gente começa a entender, e também como Paulo, ele mesmo se vê no corpo, como ele mesmo se vê junto com as pessoas, todos nós que somos perfeitos. Então, peraí, o mesmo Paulo que fala que ele é pecador, é o mesmo Paulo que fala que ele é perfeito. Como que a gente entende isso? Como que a gente vive isso, não só entende, mas também aplica na nossa vida? E a gente precisa entender aqui que a perfeição e a santidade, elas caminham juntas. E é isso que Deus quer de nós. Pera, Felipe, mas você está me dizendo que Deus quer que a gente seja perfeito? Sim, Deus quer que a gente seja perfeito. E o que é ser perfeito? Ser perfeito não é saber de todas as coisas, ser onisciente, ou ser todo poderoso, poder todas as coisas. Isso não é ser perfeito. Ser perfeito, conforme a Bíblia nos fala,
não carecer de nada, ter todas as virtudes humanas consumadas, estar totalmente de acordo com a verdade e com os fatos. Isso é ser perfeito, que também se assemelha muito a ser reto diante de Deus, ser justo. Então você é reto, não te falta nada. Isso é ser perfeito. E pelo que eu vejo na palavra, realmente não nos falta nada em Cristo Jesus. Então, é possível a gente ser perfeito. E não só é possível, como nós devemos. Calma, se você não está aceitando isso, então vamos ver o que próprio Jesus falou em Mateus 5,48. Ele diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Percebe? É uma ordem, não é uma possibilidade. Se você conseguir ser perfeito, ótimo. Não, ele não falou isso. Tenta ser perfeito, mas você só vai ser perfeito no céu. Não, ele não falou isso. Foi uma ordem expressa para aquelas pessoas. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Essa foi a ordem. Ah, mas Jesus é Jesus. Sim, Jesus é Jesus e nós devemos obedecer a Ele. Mas se você não está contente em ouvir de Jesus e achar que Ele poderia falar para a gente ser perfeito e outros não, então vamos ouvir Moisés, vamos ao Antigo Testamento. Em Deuteronômios 18:13 é falado assim: perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Desde lá atrás já é falado: perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Nesses termos de perfeição que eu tenho te apresentado, não te faltando nada, estando totalmente de acordo com a verdade. Ele falou para Abraão, Deus falou para Abraão, ser perfeito. Então, não é algo que Jesus traz que nunca houve. Deus já vem falando desde os profetas antigos, ser perfeito. Ah, mas e sobre ser santo? Nós temos várias passagens também, mas por exemplo, Levíticos, capítulo 20, versículo 7, diz assim: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. É a outra ordem. Seja perfeito, seja santo, porque Ele é o Senhor nosso, porque Ele é o nosso Deus. Então, nós devemos atender a essa ordem. Não se conforme com uma cabeça de pecador. Fala, não, todos nós somos pecadores, eu sou o principal pecador, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu quero esse faço. Não, leia essas passagens, mas não desconsidere as outras. Cumpra o mandamento de Cristo. Portanto, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Essa é a ordem que Deus nos dá. Mas e como ser santo? E como ser perfeito? Já que a gente não pode se acomodar nessas frases prontas que lançam sobre nós, que isso é totalmente diabólico, que lançam sobre a sua cabeça, todo mundo é pecador, então todo mundo é pecador, então não posso fazer nada, eu vou continuar dessa mesma forma. Isso é maligno, isso é diabólico, isso é satânico. Não aceite isso. Os filhos de Deus não foram chamados para se conformar nesse pensamento, para se conformar ao mundo. Todo mundo é pecador, vou me conformar ao mundo, então também vou ser pecador. Os filhos de Deus foram chamados para serem apresentados como sacrifícios vivos, santos, perfeitos. Não aceite essa mentalidade do mundo. Mas então, como ser perfeito? Odeie o mal. No Antigo Testamento já falava. Odeie o mal com tudo que você pode. Ame a Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, com toda a sua alma. Ame a Deus. E amar a Deus não significa um sentimento somente. Claro que você vai ter um sentimento, porque nós temos sentimento por quem a gente ama. Mas não é somente um sentimento. Amar a Deus é obedecer a palavra. Ou seja, se eu amo, eu vou obedecer. Em outras palavras, se eu amo, eu vou ter atitudes. Eu vou exercitar atos
que demonstre esse amor. E eu exercitando esse ato, eu estou amando a Deus, obedecendo a palavra dele todos os dias, tendo atitudes de obediência, exercitando essa obediência, para que exercitando você se torne perfeito no que você faz. Tudo que nós fazemos, nós não começamos fazendo perfeitamente. Uma criança, ela não começa andando perfeitamente, ela começa caindo, e ela tropeça, e ela se desengonça, se atrapalha, mas ela caminha para aperfeiçoar os passos dela. Então ela precisa exercitar para ser perfeita no caminhar dela, uma criança. Assim também nós devemos exercitar a obediência a Deus para ser perfeito na obediência. E aí não nos vai faltar nada. Nós seremos inteiros, totalmente de acordo com a verdade. Nós exercitamos ponto a ponto, até aprendermos a andar perfeitamente. E não postergue essa obediência a Deus. O que eu quero dizer? Não adie isso, falando assim, não, é só perfeito no céu. A Bíblia não fala isso. Jesus deu um mandamento enquanto ele estava aqui, antes de ressuscitar, falando assim, sede perfeitos aqui. E no Antigo Testamento também fala, perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Então não adie, quando eu chegar no céu vou ser perfeito. Seja perfeito hoje, caminhe em obediência, exercite a obediência hoje. Quando você exercita a obediência, você está caminhando no aperfeiçoamento, caminhando na santidade. Seja totalmente consagrado a Deus. Seja totalmente santo. E consagrado e santo, eu quero dizer que é ser separado para Deus. Ser separado, ser santo significa ser separado. Mas ser separado o quê? Você vai ficar... Deus te separou, você vai ficar num cantinho ali, pronto, esse daqui está separado. Não, não é assim, não é como a gente separar um objeto. Separado é separado para viver para Deus. Então seja separado para viver para Deus. Seja santo no seu viver. Se separe. Separe todas as suas atitudes do seu dia, todos os seus pensamentos, vigie sobre eles, não deixe eles correrem como cavalos indomados, mas vigie sobre eles, tenha domínio sobre eles, tenha autocontrole, que é um dos frutos do Espírito Santo. Exercite isso no seu dia a dia e você caminha para a perfeição. E é dessa forma que tem que ser. Em Provérbios 4:18, estou lendo aqui, diz assim, mas a verdade dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, hoje você tem uma luz, e aí você exercita essa luz, o conhecimento que você tem, você pratica ele. Esse entendimento que você tem não fica só na sua cabeça, mas você pratica. E você tem mais luz. E você pratica, e você tem mais luz. E você pratica, e você tem mais luz. Então, até ser dia perfeito, até você ter toda a luz. E aí você pratica diante dessa imensidão de luz que você tem, pelo praticar. A verdade do justo é como a aurora, que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. E nós já estamos debaixo da luz da estrela da manhã, que é Cristo Jesus. Nós temos toda a luz sobre nós, então nós não temos desculpas para falar assim, não posso ser perfeito. Ele já nos ilumina o entendimento, Ele já nos esclarece, Ele nos já dá sabedoria para que a gente caminhe nela. Ele já nos livra do pecado, já te lava. Diante da tentação, Ele sempre deixa uma saída. E Deus não tenta mais do que a gente suporta. Não, Deus não tenta, me perdoe, mas que Deus não permite a tentação a mais do que a gente suporta. Ele sempre deixa uma saída. Então nós não temos desculpas para falar assim, todo mundo é pecador, e relaxar com isso. Não. Não se acomode no pecado. Deus te chamou para ser perfeito, para ser santo. E se você não caminha para a perfeição, quer dizer que você decidiu ficar atolado na poça do pecado.
Porque quem caminha para a perfeição não vai aceitar o pecado na sua vida. Não aceite o pecado na sua vida. Não se submeta e se conforme, todo mundo é pecador, então não posso fazer nada. Isso é uma mentira que você preferiu acreditar. Não se acomode ao pecado. Isso é uma mentira que nos lançam sobre nós e muitas vezes você pode ter decidido acreditar. Se arrependa, não se acomode. Caminhe na renovação de mente de Cristo Jesus, que diz em Romanos 12, renovando a sua mente para conhecer quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Não se conforme, a gente não tem desculpa nenhuma para se conformar ao pecado. Pelo contrário, nós devemos ser perfeitos. Não aceite pecado na sua vida. Caminhe sempre buscando mais luz, mais perfeição no seu andar, mais santidade. Não coloque a perfeição como algo inatingível, porque Deus mandou você ser perfeito. Jesus Cristo mandou em Mateus 5,48, leia. Ele não estava brincando, ele não estava blefando, ele estava falando sério, é uma ordem. Então, se Cristo deu essa ordem, cumpra. Não se acomode, seja perfeito. É possível alcançar isso. Se ele mandou, ele não estava brincando. E se você não deseja isso, se você não quer caminhar, quer dizer que você não tem nada a ver com Deus, você não quer cumprir o mandamento de Deus. Então você precisa se arrepender. Mas caminhe em perfeição, crendo que é possível você chegar à perfeição, ainda aqui, a perfeição cristã. Só os cristãos têm direito a essa perfeição, que está em Cristo Jesus. E se nós estamos nele, nós devemos caminhar para essa perfeição e crendo que é possível atingir aqui, porque ele nos mandou. E ele não nos mandou por brincadeira.